As perguntas da plateia serão escolhidas das duas urnas, serão sorteadas 5 perguntas para cada chapa e cada chapa vai ter 3 minutos para responder. Então, mas se tiver, não é igual. É mais fácil tirar quem vai ser. Então tira só a primeira pergunta da chapa O Tempo Não Para e a gente vai tirando. Tá certo, vamos lá. Cadê o Os jurados, nossos. sensível lá? Então se está muito longe, eu Deixa o Fiore sortear uma que ele ainda não teve. Ele tá com cara de entediado. Pode ir? Pode sim. Tempo não para. Como a chapa avalia a organização de funções e responsabilidades entre os membros da atual diretoria da AEPPSP? Só um instante. E como? Você pode, só um instante, eu vou pedir para você repetir. Talvez mais devagar. Talvez de maneira. Sim. É melhor eu perguntar. Então ele fala. A gente pode fazer a chapa sorteando também, cada um sorteia para outra aqui também. Não, mas Bom. assim não vai trabalhar. Pergunta para a chapa O Tempo Não Para. Como a chapa avalia a organização de funções e responsabilidades entre os membros da atual diretoria da EPPSP? E como a chapa encara o fato de o candidato à diretoria geral já não estar presente, justo no momento de elaboração e debate de seu pré-programa? Vocês querem que repita? Não. Acho que é suficiente. Quanto tempo nós teremos? Vocês terão 3 minutos para a resposta de vocês. Posso ir? Bom, então eu passo a palavra para a chapa O Tempo Não Para. Primeiro, nós consideramos que o Estatuto coloca uma obrigação de sermos 5 diretores de maneira formal. Isso não impede que a gente, enquanto grupo político, tenha uma compreensão de que seja necessário mais pessoas para dividir as atribuições da carreira. Enquanto nós 5 trabalhamos na construção desse programa, inclusive de maneira colaborativa com o colega Og, que está em viagem de férias, a gente fez uma divisão, inclusive organizando a nossa próxima gestão, com a nossa previsão orçamentária, que é um documento bem legal de vocês estarem dando uma olhada. Nós, além disso, vamos fazer uma proposta de calendário. Além disso, nós vamos fazer uma priorização das ações da associação e que a diretoria vai encampar e uma matriz de responsabilidades que vai dividir, conforme as pessoas e suas atribuições, as tarefas que a gente tem da diretoria. Isso para facilitar o andamento institucional da associação e permitir que a gente se concentre nas atividades políticas o máximo possível. Acredito que não existe nenhum celeuma a ausência do Og nesse momento de campanha. Nós já havíamos conversado muito no período pré-eleitoral. Nós temos uma afinidade bastante grande de pensamento e de ideias que estão colocadas para a associação. Inclusive, ele revisou nosso programa, pôde opinar e participou da elaboração de alguns dos textos que eu não vou conseguir falar com certeza, mas acho que é a carta de introdução. Apesar disso, acho que nós não ficamos aqui nos concentrando em grandes figuras ou na personalidade de um coordenador geral, diretor geral, para dizer que da cabeça dele vão sair as coisas. Nossa maneira de trabalhar é bastante tranquila, conseguindo escutar no máximo possível o que tem de acordo, o que tem de divergência e encaminhar enquanto coletivo isso. Só uma parte. Acho que a função do diretor, a responsabilidade também é organizar, ajudar a catalisar o trabalho dos associados da associação como um todo. Então, essa função não é pegar só o piano para si, ficar a responsabilidade só fazer como se fosse só do diretor, e sim trabalhar com os associados, catalisar essa união, que no fundo a razão de ser a força da associação depende do coletivo dela. Novos instrumentos de
de tecnologia da informação ainda bem estão aí. Seria mais difícil fazer isso nos anos 90, mas a gente conseguiu, a duras penas, né, superar essa diferença que foi o Oceano Atlântico. Acho que estou bastante satisfeito com o Google Docs. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Martim. Bom, Dá pra fechar para sortear e vai, entendeu? Ele sorteia uma do Só para articulação. um sorteio. vou colocar aqui debaixo para não atrapalhar Uma tem nossa 7 e a outra tem 8. nossa filmagem. Depois a gente pode Por favor, se puderem aí, joga pra cima, meu. Vou colocar aqui debaixo, porque senão não fala. Oi. Só para registrar uma sugestão do Theo feita mais diretamente ao secretário Rodrigo. Não, da gente responder as que estiverem fechadas por e-mail depois. Porque como tem mais do que Tudo bem, sim, sem problema. A gente pode colocar e a gente pode pegar as perguntas todas para. Bom, tendo em vista o atual cenário de retomada de grandes mobilizações sociais, qual é o papel, segundo a chapa, dos movimentos sociais para a construção da carreira dos EPPs? E qual a relação que a chapa pretende manter com estes movimentos? Tranquilo? Vocês querem que eu responda? Que você responda. Bom, só um instante. Sua palavra para achar a articulação. Bom, veja, discorrer sobre o papel dos movimentos sociais para políticas públicas e para não há como em um espaço de 3 minutos. É óbvio que nós entendemos a absoluta relevância. Digamos, há uma inter-relação entre governo, sociedade, iniciativa privada e tudo isso conduz ou deveria conduzir à melhoria da sociedade brasileira. O papel dos movimentos sociais na construção da nossa carreira, especificamente, a gente entende da seguinte forma. Movimentos sociais, quaisquer que sejam, às vezes têm pautas específicas, pautas referidas à identidade, pautas referidas às específicas políticas públicas, e eles também geram aquilo que a gente já comentou, que é a aproximação da política pública do interesse público, por meio de participação social, transparência e tudo mais. Ao pressionar o Estado, ele indiretamente constrói a nossa carreira. É assim que eu vejo, porque os movimentos sociais cobram o Estado por uma atuação democrática, participativa e que de fato gere resultados, e nós, como técnicos, faremos o apoio a isso. Eu só queria colocar uma coisa aqui, e foi uma experiência que eu tenho vivido no dia a dia, que embora eu acho que o EPP ele traz uma visão diferente para o Estado, como já foi dito em várias vezes, e a gente tem mais facilidade em ouvir, e eu acho que a gente a gente tem uma característica técnica e política, e é nessa área política que não é só em relação à articulação com os órgãos do governo, mas com a sociedade e em espaços já institucionalizados. A minha presença no Condeca, por exemplo, quando eu falei que era EPP e que eu não poderia dizer ali o que eu poderia gerar, o que eu poderia fazer, qual o grau da minha governabilidade para resolver o problema. Mas só da gente já ter essa possibilidade de ouvir e essa possibilidade de ter essa visão mais ampla, não dentro de caixinhas, como o Estado de São Paulo ele está muito... ele já está nessa situação de só resolver tudo pelo telefone, trazer essa ideia de a gente participar e estar junto é uma coisa que dá a tal da visibilidade da carreira e
faz a gente não ficar preso a essa ideia de trabalhar só em caixinha. Quais os principais pontos negativos da atual gestão da EPP-SP, chapa colaborar, segundo a chapa O Tempo Não Para? Como superá-los e ou evitá-los na nova gestão da EPP-SP? Bom, posso passar? Estão prontos? Passo a palavra para a chapa O Tempo Não Para. Diria que as principais dificuldades pelas quais a gente passou foi uma falta de estruturação, acho que administrativa da associação. Apesar de a gente já vir de uma gestão, mas foi uma gestão que tinha uma outra configuração, a gente não tinha acúmulo e uma divisão de responsabilidades bem clara e tal. E foi difícil tocar esse processo, porque nós não tínhamos pautas limitadas, tínhamos pautas sólidas, mas era difícil tocar o trabalho administrativo, o trabalho do dia a dia da associação e tal. E, enfim, foi com bastante esforço que a gente fez isso. Precisava de um pouco mais de gás, sangue novo, assim, na questão. Quando a gente conseguiu configurar essa nova chapa, acabamos trazendo o que tem de bom de uma gestão que tem conhecimento de como algumas coisas funcionam, de alguns processos, traz acúmulos do passado que foram construídos e traz o sangue novo de quem está com vontade de fazer de outra forma. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma conjunção de experiências e vontades que é poderosa. Eu acho que tem um condicionante que é o seguinte, em relação à gestão, que eu acho que sempre dificultou, né? É o cenário de evasão dos colegas, de evasão da carreira, a falta de reestruturação dos salários. Isso sempre foi uma pauta muito grande que a gente, quanto gestão, esteve muito absorto, né? PR e outras questões assim, e acho que de fato isso tomaram uma energia, né? Bastante grande. Então isso eu acho que afetou principalmente, e aí eu acho que os dois pontos que a gente pensa como chapa a melhorar, a questão administrativa, né? E também a questão de comunicação com os associados. Enfim, acho que em algum momento faltou um pouco mais de clareza, ou enfim, um pouco mais, aumentar, intensificar um pouquinho mais essa comunicação com os associados, porque de fato isso às vezes a gente está dentro de um processo e não consegue dar conta de fazer essa ponte entre o que você está rolando na negociação, ou o que você está conseguindo avançar, e fazer essa transmissão num tempo tão rápido, enfim, deixar a coisa simetrizada. E eu acho que são pessoas que a gente tem se preparado um pouco hoje, nessa nova proposta de chapa, a superar, né, de alguma forma, melhorar de alguma forma, tanto em termos de um planejamento financeiro prévio, de planejamento de atividades que vai ser discutido também, um plano de comunicação, né, ações de comunicação que também viabilizem essa troca entre os associados de uma maneira mais fácil. Eu acho que esses são os pontos aí que a gente tem se preparado com bastante atenção, né, para cuidar, que são realmente pontos críticos da gestão atual. Propostas sobre a associação aqui, acho que vou nesse sentido. Obrigado também. Próximo. Bom, pergunta para a chapa articulação. De que forma a forte viabilização de carreiras individuais pode, em uma atuação predominantemente descentralizada, fortalecer a carreira de PP como um todo, tendo em vista o consequente aprofundamento da lógica de forças setorializadas
refletida inclusive em cargas e gratificações melhores ou piores, e a perda de interesse do órgão central em divulgar conquistas que não são suas, nem em parte. Eu vou repetir. Redação, De que forma a forte viabilização de carreiras individuais pode, em uma atuação predominantemente descentralizada, fortalecer a carreira de EPP como um todo, tendo em vista o consequente aprofundamento da lógica de forças setorializadas, refletida inclusive em cargos e gratificações melhores ou piores, e a perda de interesse do órgão central em divulgar conquistas que não são suas nem em parte. Vamos tentar responder da melhor forma possível. Restante, por favor. Passo a palavra para a chapa articulação. De que forma carreiras individuais conseguem agregar o todo da carreira no sentido coletivo? A gente não tem alguma discussão que vai nesse sentido. Inclusive, a gente caminha no sentido contrário. A gente tem que fortalecer a inserção coletiva dos EPPs para que todo EPP tenha condições de ter uma inserção individual e consiga fazer o seu trabalho. A gente também, eu não sei se tem uma tendência forte de criar condições para você sair individualmente. Inclusive, eu estou sofrendo com isso, eu não consigo se afastar da Secretaria de Gestão Pública, porque a SGP cria empecilhos, né? Então, eu vejo uma contramão nesse sentido. Estou tentando desenvolver trabalho com o EPP na Casa Civil e não consigo, por conta de uma força no sentido inverso da SGP. Também não vejo um movimento de setorialização, enfim. E assim, acho que, do ponto de vista da SGP, não entendo por que a SGP não se esforça em divulgar os seus trabalhos, em fazer uma gestão de conhecimento, em divulgar, em coordenar, enfim, avaliar, apurar realizações, enfim, eu não consigo entender e vejo isso como, todo mundo vê isso, a ponto pacífico, isso é muito ruim para a carreira, né? Então, eu queria fazer um contraponto com a carreira federal. Embora a gente não tenha discutido isso nessa profundidade, nós não entendemos que há uma dicotomia entre uma carreira individual e uma carreira forte. Porque, à medida em que você atua no setorial, mas estratégias são feitas por um órgão central ou por algum ente que coordene a nossa carreira, de modo que você gere conhecimento, mantenha conhecimento e mantenha processos de troca de experiências, rede, como existe no governo federal entre os EPPGGs, você garante ao mesmo tempo um servidor que conheça uma máquina, um órgão, e que por conhecer faça a diferença, e também permita alguma transversalidade, permita uma missão de longo prazo, uma missão de Estado e tudo mais. Ou seja, o que a gente quer é um patamar salarial digno para uma carreira e, se for possível, que essa carreira, como em outros estados, consiga galgar postos segundo as suas responsabilidades e fazer quanto mais melhor para o Estado. Veja, não há nenhuma incongruência. Obrigado. O senhor teria para a chapa quem compara. Caso fosse solicitada uma revisão da lei da nossa carreira para a associação, quais pontos seriam alterados por vocês? Caso fosse solicitada uma revisão da lei da nossa carreira para a associação, quais pontos seriam alterados por vocês? Ponto
minutos. São 3 minutos? Isso, 3 minutos. Passo a palavra para a chapa, o tempo não... Tem algumas esquizofrenias na lei da nossa carreira que a gente entende que precisariam ser superadas. Na construção das emendas para o PLC 50, que a gente procurou combater os retrocessos lá na LESP, foram construídas algumas pautas com foco bastante específico na lei da nossa carreira. A gente acredita que aquilo ali são avanços. As emendas que a gente construiu são avanços que não foram como emendas porque tinha um trator ali na LESP que não permitiu que nenhuma carreira avançasse. Mas ele tem pautas concretas de avanço que a gente entende que são propostas já efetivas de avanço na nossa carreira. Isso que os colegas colocam de que as diferentes formas de atuação têm problemas. Vejam só. Existem pelo menos 3 desenhos de inserção setorial, que é cessão, designação e afastamento, né? A cessão é aquele empréstimo formal que o EPP vai para outro órgão, mas continua fazendo parte da Secretaria de Gestão. A designação acontece para exercer funções ou cargos que são aqueles 2 previstos na nossa lei lá, que no caso de coordenador e diretor técnico nível 3, conseguiram tirar o cargo de assessoramento dessa categoria. E tem o afastamento, que tal como é hoje a legislação do Estado, é a única possibilidade para quando o EPP vai para um outro órgão, que não tem o cargo de EPP no seu rol, e vai exercer as atribuições de um outro cargo. Então ele se afasta da carreira, né? Esse é um desenho que está dado. A questão é, a gente pode tentar alterar esse desenho. A gente acredita que deve tentar alterar esse desenho. A gente entende, inclusive, que essa é o núcleo da proposta dos colegas da articulação. E a gente incorpora essa pauta na nossa. Esse é um debate que precisa ser feito, a gente precisa construir propostas nesse sentido, de como superar esse quadro. Não temos uma carreira estruturada, né? O que fazemos com isso? Vamos ficar esperando o Estado tomar a iniciativa de estruturá-la, de encontrar viabilidade para caminhos dessas articulações individuais que sejam. A gente entende que tudo isso precisa... Estruturar também o plano de carreira, a progressão, as formas de como você faz a progressão de um nível para o outro. Eu acho que a questão mesmo de ter uma política, né, uma exceção no Estado, volume de pessoas. Hoje a gente tem um quadro que é baixíssimo, né, então a carreira não vai sustentar só com 80 pessoas saindo todo mundo. Acho que são questões que podem entrar na lei de carreira que são importantes, né, principalmente essas 2 de progressão e estruturação da remuneração no quadro de carreira. Além disso, se a gente quiser ter o controle da nossa própria vida funcional, a gente vai ter que ter, frente à gestão, uma postura bem mais firme em relação aos nossos direitos e pedidos. Por exemplo, foi pedido... Por e-mail. Fazer uma sorteio aqui. Não, essa Faço mais um. Caso fosse solicitado. é a mesma. A gente tem o veto. Vamos lá. Caso fosse solicitada uma revisão da lei da nossa carreira pela associação, quais pontos seriam alterados por vocês? Quando vocês estiverem prontos, vocês... Caso fosse solicitada uma revisão da lei da nossa carreira para a associação, quais pontos seriam alterados por vocês? Estão prontos? Posso falar aqui que a
passo a palavra para a chapa articulação. Nós temos uma meta no nosso plano de trabalho aqui, item 2.2, que é aprimorar a regulamentação da carreira. A gente propõe revisar, propor a formulação de normas que regulamente a carreira e trabalhar para a sua efetivação, buscando tornar mais justos e recompensadores os mecanismos de progressão. O que isso significa? A gente acha o seguinte, primeiro que a gente, eu estava até conversando com o Daniel no intervalo, que precisa ser feita uma interpretação da lei que existe. Em cima dessa interpretação, nós já temos a progressão da carreira que, inclusive, foi levantada por alguns atores da Secretaria da Fazenda, a possibilidade de rever a estrutura da carreira e o teto salarial. E aí o Fernando Visoto e a Esther fizeram uma proposta e não sei porque não houve uma continuidade nessa conversa com a Fazenda, então a gente vai tentar, a partir desse estudo já feito pelos dois, que levaram em consideração as questões que a Fazenda já tinha deixado como prerrogativas, assim. Então, nós estamos dizendo que nós vamos estudar a partir desta proposta. Mas nós temos a ideia de regulamentar melhor a nossa lei, porque existem muitos artigos da lei que geram dúvidas em relação à progressão, geram dúvidas em relação à possibilidade de afastamento ou não. Então, são dúvidas que vão surgindo ao longo do tempo, conforme a lei está vigorando. E essas questões, elas estão vindo agora. Então, como associação, eu acho que a gente tem que... E a gente fica extremamente refém de ideias que passam para a gente como: é isso aí, fechou. Então, como associação, a gente pretende fazer essa interpretação melhor da nossa lei, indicar, sim, uma progressão melhor, a questão do afunilamento na progressão, a questão do teto salarial. Reduzir a incoerência. Ou o Estado nos trata como uma carreira forte que prescinde de gratificações, e daí isso exige um salário condizente com essas expectativas de responsabilidade, ou ele nos permite que, para além do salário base da carreira, nós consigamos cargos em comissão segundo as nossas responsabilidades que nos são dadas, que não signifiquem a interrupção da progressão na carreira, como era na maioria dos estados, ou ao menos na União. Obrigado. Ficou claro? Não, já tá mais... Consultar o médico, caso de dor de cabeça. Pessoal, mais uma pergunta para a chapa, o tempo não para. Qual é a opinião da chapa quanto a um diretor da EPPSP, ou mesmo qualquer EPP de fazer críticas abertas ao governo Alckmin, à juventude do PSDB nas redes sociais, e ao mesmo tempo pensar em estabelecer diálogo com o governo para a melhoria da carreira? Só um instante, eu vou fazer de novo. Falta uma vírgula. Que feio! Qual é a opinião da